Olá a todos, professor Luiz Cláudio novamente aqui com vocês. Galera que acompanha o canal sabe que eu sempre gravo vídeos aí com correções de provas, Enem, UERJ, CEDERJ, tá? As provas do CEDERJ já estão com a correção bem adiantada aí, já corrigi várias, né? 2020, 2019, 2018, 2017. E hoje eu escolhi e separei, né, as questões de 2016, 1 e 2, que foram as duas provas do CEDERJ, separei as questões de geografia para a gente poder corrigir aqui. Vamos lá, rapidinho, para mostrar para vocês como é que cai aqui. Tá? Vamos lá. No texto, a globalização é apresentada como um processo resultante do quê? Então, a gente tem que pensar o que o texto falou sobre globalização para a gente encontrar essa resposta. Tá? O mundo dos negócios produz e investe como se a economia mundial fosse um grande mercado. Vai além das fronteiras nacionais. Ele se aproveita do progresso tecnológico e reduziu os custos de transporte, das comunicações e multiplicou as redes de informação. A globalização também está vinculada a fenômenos socioculturais, que adquirem uma dimensão mundial. A pobreza das massas, os deslocamentos migratórios de uma magnitude sem precedentes ou a degradação do entorno natural. No texto, a globalização é apresentada como um processo resultante da deterioração do meio ambiente? Não está falando disso. Abolição das fronteiras nacionais? Também não. Sofisticação das condições técnicas? Aí é a resposta. E também não está falando sobre multiplicação dos refugiados políticos. A alternativa correta é a letra C, tá? Sofisticação das condições técnicas. Essas técnicas permitiram que a globalização se expandisse, né? No período indicado, o avanço do agronegócio decorreu principalmente do fator. Então vamos ver aqui o que o texto está falando sobre o agronegócio. A agropecuária finalizou 2015 ainda com algum fôlego. Segundo o IBGE, é o único setor que no ano passado apresentou uma taxa acumulada positiva. Apesar da baixa participação da agropecuária no PIB, o agronegócio é extremamente relevante para as exportações do Brasil, representando em 2015 cerca de 46% do valor total exportado. Em 14 anos, o setor obteve ganho de 100 milhões de toneladas. Por que o agronegócio avançou, né? Por que teve um crescimento do agronegócio e a economia está praticamente toda estagnada ou até em recessão? Então vamos caçar aqui nas alternativas. Aprimoramento da mão de obra? Não, porque a mão de obra, na verdade, acabou perdendo esse espaço para as máquinas, né? A Revolução Verde acabou ocupando esse espaço. Parcelamento das áreas cultivadas? Não. Desvalorização do dólar comercial? Também não é isso que fez o agronegócio crescer. Elevação do nível de produtividade. Introdução de maquinário, semente transgênica, agrotóxico, sistema de irrigação, tratores para colheita e para plantar também. Tudo isso fez com que a produção elevasse, tá bom? Alternativa correta é a letra D. Dentre os dois estados menos populosos da região norte, exclusivamente encontram-se. Ou seja, a gente tem que caçar aqui no mapa, tá? Questão de análise de mapa é sempre importante, tá? As menores populações estão aqui, ó, de branco. Então aqui, ó, região norte, a gente tem esses três locais, né? Esses três locais. Então a resposta está entre esses três locais aqui. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem que encontrar no caso, duas alternativas que tenham algum desses três, que tem pelo menos duas, né? Porque como está aqui separando sempre em duas, ó, Pará e Acre. Acre está aqui, Pará está aqui. Não dá, o Pará não está de branco. Roraima e Amapá. Roraima e Amapá. Amapá aqui, Roraima aqui. Ou seja, aqui já tem a resposta, né? Mas vamos eliminar as outras, ó. Rondônia e Tocantins. Tocantins aqui, Rondônia aqui. Também não é, né? Amazonas e Tocantins também não poderia ser. Resposta correta, Amapá e Roraima. Na verdade, aqui é uma questão de basicamente analisar o mapa. Se você conhece o mapa do Brasil, você acertaria a questão, porque você sabe a posição de cada um. É muito comum confundir Roraima com Rondônia, né? Os nomes são parecidos, então a gente acaba muitas das vezes se confundindo, tá? Mas Roraima está aqui em cima, bem na parte norte, e Rondônia está aqui, ó, próximo ao Acre, tá bom? Dentre as desvantagens da produção nacional dos biocombustíveis, identifica-se, tá? Qual é o problema relacionado à produção de biocombustível? Vamos ler o texto aqui para ver se tem alguma informação importante. Os biocombustíveis, como o próprio nome já indica, são um tipo de combustível de origem biológica ou natural. Trata-se de uma fonte renovável de energia, que é utilizada por meio da queima de biomassa ou de um de seus derivados, tais como etanol, biodiesel, biogás, óleo vegetal e outros. O Brasil possui uma produção de etanol que supera os 21,5 milhões de barris por ano. As perspectivas, segundo a Agência Internacional de Energia, é que essa produção aumente 200% até 2050.
o que tornaria o Brasil uma referência internacional em biocombustíveis. As vantagens dos biocombustíveis são várias, mas também podem ser identificadas algumas desvantagens. Então vamos caçar aqui na resposta qual que seria a desvantagem. Redução dos índices de exportação? Não sei. Desestímulo à expansão da monocultura? Na verdade não, porque a monocultura, né, acaba sendo utilizada para produzir isso. Milho, soja, girassol, né, que são algumas das nossas fontes de biomassa, né, eucalipto, né, incorporação de amplas áreas agricultáveis, retração dos preços de alimentos no mercado. Na verdade, aqui, ó, o grande problema disso é a incorporação de amplas áreas agricultáveis. A gente acaba fazendo utilizando o espaço agrário para muita produção de biocombustível e produz muito pouco alimentos, tá? O que acaba fazendo o preço dos alimentos até subir, né? A dinâmica fica sempre voltada para o mercado externo. Na verdade, a questão agrária no Brasil é sempre voltada, né, para o mercado externo, né? Muito importante. O ecossistema registrado na imagem corresponde predominantemente às áreas. Está mostrando aí para a gente um manguezal, né? Aqui, ó, na descrição da imagem, aqui na fonte, né? Tá falando sobre o manguezal. Em qual tipo de área costeira ou tipo de climático que ele ocorre? Planáuticas da faixa tropical, insulares das faixas subtropical, costeiras das faixas intertropicais e peninsulares da faixa temperada. A gente tem que pensar que os manguezais geralmente eles ocorrem aonde? Encontro do rio com o oceano, tá? Ou as baías, né, que tem acesso ao mar também, como a Baía de Guanabara aqui no Rio de Janeiro é um bom exemplo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, manguezal é uma vegetação costeira, tá? Litorânea, tá? Então ela só ocorre nas áreas litorais, dos litorais, e ela é uma vegetação muito adaptada também aos climas mais quentes. Então, aqui só sobrariam duas opções, ó, planáuticas da faixa tropical ou costeiras da faixa intertropical. A alternativa correta é costeira, porque se fosse planáutica, ela estaria mais para o interior do continente. Tá? Os manguezais eles ocorrem numa região de alagamento, né? Onde a gente tem a chegada da água do mar ali em contato com os rios. Tá bom? Vamos lá, a alternativa correta é em letra C. Vou passar aqui para a próxima, vamos nessa. Tendo em vista os sistemas político-econômicos adotados entre China e Taiwan, encontra-se a seguinte situação. Vamos ler o texto lá para falar a situação da China e Taiwan. Tá? Taiwan é um tigre asiático, né? Em novembro deste ano, em Singapura, pela primeira vez em mais de meio século, os presidentes de Taiwan e China se reuniram. O taiwanês Mao Zedong e Xi Jinping, né, conversaram sobre as respectivas posições em temas bilaterais, como a intenção de assegurar a paz. Em 49, o líder nacionalista Chiang Kai-shek e suas forças fugiram para o Taiwan, conhecido então como Formosa, para estabelecer um governo chinês no exílio. A China, desde então, considera Taiwan parte do seu território com a reunificação pendente. Tá? Quais são as questões que separam, né, em relação a China e Taiwan? Tá bom? Qual que seria a principal diferença entre uma e outra? Basicamente, a gente tem que pensar na China o quê? Socialista de mercado, atualmente a economia da China é a que mais cresce no mundo, né? Tem uma economia muito forte, né? Tem uma guerra comercial estabelecida com os Estados Unidos, isso também costuma cair volta e meia aí nas provas do CEDERJ, tá bom? É bom ficar atento a essa questão Estados Unidos e China, né? Essa guerra comercial entre eles, tá? Então vamos ver aqui as alternativas. A prática socialista da República Popular Chinesa, distinta do capitalismo predominante de Taiwan, oposição de Taiwan em relação à presença da 7ª Frota Marinha dos Estados Unidos ao longo do litoral chinês, tem nada a ver. O declínio progressivo das trocas comerciais entre os dois territórios durante os últimos 50 anos, não. Reconhecimento da soberania política de Taiwan pelo governo chinês. Não, porque não reconhece, tanto que o texto fala ali que a China considera como parte do território. Na verdade, a principal distinção entre eles é letra A, né? A prática socialista da China e o capitalismo feroz lá de Taiwan, né? Que é um tigre asiático, a industrialização recente. Lógico que a China também já se adaptou a essas questões econômicas capitalistas, mas a alternativa correta em relação à separação entre eles é letra A. Região metropolitana, análise desses dados conduz à seguinte conclusão. Então a gente tem que olhar o gráfico ali, ó. Região metropolitana do Rio de Janeiro, percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios, né? E tem ali alguns municípios ali, Baixada Fluminense e região metropolitana, né? Nilópolis, Belford Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias, Seropédica e Rio de Janeiro. Reparem que todos esses têm um fluxo muito grande de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios.
tá? Geralmente eles vão em direção ao Rio de Janeiro. Enquanto que a cidade do Rio de Janeiro, você vê que no gráfico ela tem muito pouca gente saindo dela para trabalhar em outros locais. Tá bom? Então vamos ver aí. Isso aí tem. O gráfico está falando basicamente de migração pendular, né? Movimento de ida e volta do trabalho, da escola, da faculdade. Ou seja, é um movimento que você faz de manhã e à noite você volta. Aqueles fluxos mais intensos de trânsito, congestionamento, são geralmente na ida para o trabalho e na volta, né? Quando tem mais gente na rua. O que falar de migração pendular é a resposta correta, gente. O fluxo populacional de trabalhadores entre Rio de Janeiro e Niterói é mais intenso da região metropolitana? Não. A migração de retorno para a região metropolitana do Rio de Janeiro, o movimento populacional predominante? Não. Tá? A migração de retorno é quando você mora num determinado estado e você muda para outro e depois não dá certo a sua vida ali e você acaba voltando. Né? O movimento pendular entre os municípios da Baixada Fluminense e a metrópole carioca é marcante na região metropolitana. Achamos a resposta. A NAD está falando de êxodo rural dos municípios. Na verdade, a maioria dos nossos municípios aqui no Rio de Janeiro são considerados urbanos, não tem basicamente êxodo rural aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem, a maior parte do nosso território é considerado urbanizado, tá bom? Então, vamos nessa, a alternativa correta é a letra C. A análise apresentada no texto enfatiza o seguinte aspecto do mundo contemporâneo. O que é que está ocorrendo no mundo contemporâneo? Existia certo exagero nas expectativas em relação ao Brasil. Eram aspirações provavelmente pouco realistas, muito dependentes da China. Agora houve uma reação nos mercados e os preços das ações parecem mais realistas. A tendência do longo prazo ainda é favorável. O Brasil poderá se beneficiar do crescimento dos Estados Unidos e também de países da América Latina. A situação não é como a Índia. Existem muitas oportunidades na América Latina. Mais até que na Ásia, países como Chile, Peru e Colômbia, além do México, têm atraído os investidores. Qual o seguinte aspecto do mundo contemporâneo, né? As imposições de uma política militarizada, o texto não está falando sobre guerra, né? Condições de uma economia globalizada, pode ser, porque está falando de várias situações ali em relação a vários países, né? Comércio entre esses países. Limitações de uma nação descapitalizada, não tem nada a ver. Exigências de uma cultura americanizada, também não está falando disso. Alternativa correta ali, globalização. Mais relação entre os países, tá bom? Alternativa correta é a letra B, beleza? Questão de análise de mapa, ó, reparem que a questão coloca uma cor verde aqui para marcar alguma área aqui e deve estar perguntando alguma coisa sobre vegetação ou clima. Vamos lá ver. Ó. Na imagem destacada de cor verde, identifica-se o domínio natural da seguinte vegetação. Vegetação litorânea, que já foi retirada, típica do clima tropical litorâneo, é a Mata Atlântica. É só a gente caçar ela aqui que a gente vai achar. Ó. Floresta tropical de encosta, tá bom? Essa é a Mata Atlântica, que foi basicamente toda retirada por causa da questão urbanização, tá? Não é mata de galeria, não é mata de araucária e não é floresta equatorial. Essa vegetação aqui, floresta da Mata Atlântica, tá bom? E a alternativa correta é a letra D, floresta tropical de encosta. Última alternativa, se eu não me engano. Na imagem, identifica-se uma crítica diretamente voltada à seguinte situação socioespacial. Olha, pai, ganhou um auxílio moradia. Está falando sobre pobreza urbana, né? Questão de problemas urbanos é muito fácil de cair no CEDERJ, né? Então estejam atentos aos problemas urbanos. Urbanização e problemas urbanos cai bastante. Então a alternativa correta aí, né, se a gente for analisar, ó, persistência da crise urbana. Exploração do trabalho infantil não é, porque não está falando sobre trabalho infantil exatamente, né? Está falando sobre um pai e um filho que moram na rua, né? Agravamento da poluição visual também não é. Desperdício de material reciclável também não. Alternativa correta, letra A, persistência da crise urbana. Tá bom? A gente fez uma correção rápida aqui. Tenham em mente que eu vou gravar outros vídeos aí com outras correções e depois também vou gravar um vídeo do que mais cai na prova do CEDERJ para vocês poderem estudar com mais foco, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos. Professor Luiz Cláudio sempre com vocês.